Oi, hoje é a resenha do conto Por Enquanto, escrito por Clarice Lispector, da sua coletânea A Via Crucis do Corpo, aqui dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Como ele não tinha nada o que fazer, foi fazer pipi, e depois ficou a zero mesmo. Viver tem dessas coisas, de vez em quando se fica a zero, e tudo isso é por enquanto se vive. Assim começa Por Enquanto, escrito por Clarice Lispector, que conta a história de uma mulher que a gente não fica sabendo o nome dela, muito menos a idade que ela já se encontra e também muitas particularidades a respeito dessa protagonista. Claro, uma coisa é muito bem definida. Ela é uma mulher que foi mãe e esses filhos que ela teve já cresceram, já voaram do ninho. Literalmente é uma mulher que já cumpriu a sua missão principal, talvez, digamos assim, a da maternidade. Então, a gente pode considerar, inclusive, que é uma mulher já bem vivida. Como eu disse, a gente não tem noção exatamente da sua idade. Não dá para dizer que ela é uma pessoa idosa, por exemplo, sem nenhuma referência mesmo que a gente possa afirmar de uma maneira bem clara que ela está um pouco já se sentindo bem vivida. Na verdade, o texto em si trata disso. Uma mulher que já viveu o suficiente, talvez. E uma coisa importante também, né? Não dá nem para fazer aquele suspense que eu sempre faço no teaser aqui da história, né? Onde eu conto um pedacinho dela, paro de dizer qualquer outra coisa para não estragar a experiência de leitura, mas, na verdade, tudo que temos aqui nesse conto de Clarice Lispector é exatamente uma certa rotina desta mulher. Sim, esse texto aqui é narrado em primeira pessoa e quando a gente acompanha os parágrafos a gente percebe muito facilmente, talvez não no comecinho, nos primeiros, mas ao longo da história a gente percebe que ele tem uma postura de um diário. Sim, basicamente ela vai contando o que está acontecendo em 2 ou 3 dias, mais ou menos. A história se principia num certo dia das mães. E aliás, ela até comenta, né, que um dos filhos, que mora ainda perto dela, uma outra filha já estava vivendo até longe, em outro país, e o que estará visitando ela exatamente aqui nesse Dia das Mães, ela meio que pede, né, aos céus, digamos assim, né, faz um pensamento positivo, que ele não traga um presente para ela. Ou seja, que ele não sucumba às tentações do comércio, né, de fazer com que as pessoas comprem um presente para as outras. Aquelas, né, só se dá presente no dia de comemoração, uma data comemorativa, na verdade, comemorativa mais do comércio, né? Então ela meio que faz um pensamento positivo para que isso não aconteça. O que basta é a presença dele ali do lado dela naquele respectivo dia. Enfim, é o que acontece, né? Mas também não se tem muitos detalhes a respeito disso. Ela faz uma marcação disso aqui na sua narração e para por aí. Fica apenas um registro. Por isso que eu digo, tudo isso aqui tem uma pegada mesmo de um diário, que ela vai anotando tudo de importante o que está acontecendo. Mas falando em coisas importantes, na verdade, toda essa narrativa aqui tem tudo a ver com o fato de não existir mais coisas que valham a pena a gente viver. Como eu disse, ela já está bem vivida, já fez a sua função de mãe, os filhos estão crescidos, ela não tem exatamente o que fazer de útil na sua vida. Detalhe importante, esse personagem aqui também é uma escritora. E mais uma vez, por um detalhezinho ou outro que a gente percebe no texto, a gente pode dizer que é basicamente uma Clarice Lispector. Sim, ela está escrevendo boa história, ela está fumando bastante, as características em que se encontra fácil com a Clarice Lispector. Ela também teve filhos e por aí vai. A gente pode dizer que então ela está quase se narrando mais uma vez. Mas claro, a história também tem um pontinho mais pesado, no caso, a morte. Logo depois daquele trecho que eu li para vocês, já é anotado aqui no diário que uma amiga, né, comunicou a ela que o pai da amiga, havia falecido. E ela meio que não sabia exatamente o que fazer. Claro, isso pontua logo de cara a pegada aqui desse texto, que é realmente, né, de uma pessoa que meio que já cumpriu o que tinha que cumprir aqui nesse mundo, está meio que passando o tempo, pelo menos por enquanto. Aí a gente pode lembrar do título aqui dessa história. Por enquanto, o que a gente faz enquanto está vivo é basicamente isso, né? É um meio termo, né? Um meio tempo, ou um entreato entre dois grandes eventos, né? O nascimento e morte. A gente só precisa ficar esperando, digamos isso, a morte depois de um certo tempo, depois que inclusive a gente acha que não tem mais o que fazer,
Ou seja, esse sentimento de finitude da vida é muito bem claro aqui nesse texto da Clarice, o que aliás torna ele muito bom. Um texto rápido, bem curtinho, mas muito bem construído, que literalmente a gente só fica pensando, puxa, como essa personagem está sofrendo. E naquela questão do tema da morte que apareceu lá no comecinho, é óbvio que a Clarice vai finalizar com algo parecido. Obviamente, eu não vou dar nenhuma pista de como essa narrativa se encerra. Claro, não tem nada de surpreendente ao final, mas tem aquela pitadinha, aquele último comentário. Em muitos contos da escritora a gente percebe isso, né? Temos uma evolução da história de várias maneiras, e às vezes você pode até considerar, um pouquinho sem sal, algo meio rotineiro, meio batido, e quando chega no desfecho do conto que ela está fazendo pra gente aqui, a gente percebe, puxa, que boa sacada que a escritora teve justamente para fazer o ponto final e que acaba às vezes amarrando todos os outros pontos soltos que haviam pela história. Com certeza é também isso que acontece aqui no final de Por Enquanto. E também a gente pode dizer que por enquanto a história dessa protagonista chegou até esse ponto. Também há uma outra crítica interessante aqui, se foi dito a respeito lá do comércio, né? Uma coisa meio capitalista. Depois ainda se fala um pouco sobre televisão. É um comentário também interessante, claro, não é nada demais, mas ele casa também com o desfecho aqui da história. Ou seja, temos duas críticas bem pontuais dessa escritora que já viveu bastante e meio que às vezes ela encontra alguns motivos para criticar da vida cotidiana para até não perceber a sua própria existência. Embora o tempo todo, né, as entradas desse diário já apontem que ela está desgostosa com o que está fazendo, por enquanto. Enfim, é uma história bem suave, bem delicada, mas é pura Clarice Lispector. E aí vai, claro, aquela crítica que eu estava fazendo nas histórias anteriores, né, que havia muito pouco do estilo da escritora. Mas claro, a última história já estava bem ok, já era pura Clarice, pelo menos no seu desfecho. No miolo e na parte inicial ainda não, mas aqui, nesse conto, por enquanto, é completamente Clarice Lispector, do começo ao fim. O estilo narrativo é o mesmo que a gente encontra nas outras publicações que ela escreveu. É pura Clarice Lispector, com certeza, 100%, eu diria, não há dúvida nenhuma. Aquele respiro é completamente da Clarice. Bom, e dito isso, não tenho que dizer que esse texto seja fraco. Pelo contrário, ele é muito bom. Claro, não é um texto excepcional, é uma bela visão da Clarice Lispector a respeito de mais uma personagem feminina, uma boa personagem, inclusive. Portanto, Por Enquanto, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. Bom texto, este daqui. E falando em histórias que contam uma certa rotina, como esta daqui, né, que basicamente é um diário, amanhã temos O Contador de Histórias, do escritor Saki. Na verdade, a penúltima história aqui desta coletânea, sim, mais um livro que estamos encerrando dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia, ou seja, o próximo livro para as terças-feiras, em breve nós vamos conhecer daqui a 2 semanas exatamente. Mas está sendo uma boa experiência realmente conhecer esse autor inglês cheio de malícia, de sarcasmo em suas histórias. Essa história aqui que a gente vai ver amanhã tem uma pegada um pouquinho diferente, com alguns toques também do que a gente já havia encontrado antes em suas narrativas. A conferir amanhã. Já li e achei bastante interessante, mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto essa primeira metade de 2020. E tchau!